Jesus, bom você ter vindo. Hoje nós vamos falar do pecado original. Já ouviram falar desse pecado? O pecado original? Nunca ouviram falar do pecado original? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. E vamos estar falando alguns versículos desse capítulo 3 de Gênesis. E vamos tirar algumas lições das nossas vidas através desse texto, em nome de Jesus. Então, Gênesis capítulo 3 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o seu Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: deles não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, com Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta palavra. Faça, Senhor, com que esta palavra vai e produza resultado no nome de Jesus. Uma coisa interessante que nós podemos aprender dessa mensagem, né? Deus, quando Ele cria o homem, o primeiro homem, Ele cria do pó da terra, sopra nas suas narinas, e esse homem passa a ser uma alma vivente, quer dizer, passa a ter um corpo com vida. Porque Deus, quando Ele sopra na narina do homem, ele não teve uma alma, ele passou a ser uma alma. E aí ele é criado pelas mãos de Deus, e ali no jardim ele começa a trabalhar, dando nomes aos animais, cuidando do jardim. E Deus, olhando para o homem, viu que ele estava só. E aí Deus diz: não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma auxiliadora ou uma companheira, para que esteja com ele todos os dias da sua vida. E assim Deus faz Adão, como nós bem conhecemos a história, caiu num sono pesado. E quando ele cai num sono profundo, Deus, de uma de suas costelas, faz uma incisão, e da costela de Adão, Deus cria a mulher. Criou a mulher do lado do homem, ou de alguma das suas costelas, que significa estar do seu lado, para que pudesse andar lado a lado com o seu marido. E eles começaram a conviver no jardim, eles tinham uma comunhão com Deus. Tanto o homem como a mulher, eles tinham uma comunhão com Deus, porque em toda a virada da tarde, entre 5h30 e 6 horas, Deus vinha falar com Adão. E Adão conversava com Deus, porque Adão tinha uma comunhão com Deus. Adão tinha uma aproximação com Deus. Adão tinha uma vida com Deus. E a vida de Adão era muito boa, como diz a Bíblia, no paraíso, no jardim do Éden. Porque lá eles tinham tudo. Tudo para eles ali no Éden foi facilitado por Deus, porque Deus deu às mãos do homem tudo aquilo que ele precisava. Deu de comer, deu para ele tudo, e ainda por cima deu uma linda esposa. O que Adão queria mais do que tudo que Deus já havia lhe proporcionado? Lhe deu vida, lhe deu saúde, lhe deu tudo lá no jardim do Éden, e agora lhe dá uma companheira para que o seu coração
não pudesse ficar triste e ele também não pudesse se sentir só. E com o passar do tempo, foi se passando o tempo, e uma certa ocasião Deus ele chama o homem e a mulher e dá para eles uma advertência. Deus chama Adão, Deus chama Eva e diz para eles assim: olha, de todas as árvores frutíferas que tem aqui no jardim, vocês podem comer. Mas a árvore do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não comereis. Porque o dia que dela comer, certamente morrerás. E Deus advertiu os dois. E se nós formos analisar, quantas árvores frutíferas tinha no jardim? Tinha muitas. Muitas árvores boas e agradáveis aos olhos para que se pudesse comer. Mas, infelizmente, existem pessoas que só querem aquilo que não pode ter. E aí que começa o problema na vida da pessoa. Essa pessoa querer o que não pode. A pessoa querer o que não lhe pertence. A pessoa querer o que está proibido por Deus. Porque Deus disse para o casal: desse fruto vocês não podem comer. Porque o dia que vocês tomarem deste fruto e comer, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão perceber que estão nus e vocês vão morrer. Este foi o veredito que Deus deu ao casal. Só que lá no Éden tinha uma serpente. Bicho, o que é uma serpente? É uma cobra. Serpente é uma cobra. E essa serpente, que é uma cobra, ela era mais sagaz, mais astuta do que todos os outros animais que tinha ali no Éden. Aí muitas pessoas podem se indagar e perguntarem: mas bicho, cobra fala? Não, cobra não fala. E como que a cobra conversou com a mulher, se a cobra não fala? Mas acontece que não foi a cobra que falou. Quem falou foi o diabo por detrás da cobra. E é isso que nós temos que refletir e analisar. Se o diabo usou uma serpente, uma cobra, para falar com uma mulher, ele pode usar qualquer coisa. O diabo ele pode se esconder atrás de qualquer coisa para se comunicar com alguém. Porque se ele usou a serpente para falar com a mulher, ele pode usar qualquer coisa também para transmitir o recado que ele quer dar. Então essa serpente, ela era mais audaciosa do que todos, mas bem na verdade não era a serpente, era o que estava nela. Porque a serpente estava tomada, a serpente estava possuída por uma força do mal. Deus deu advertência: não toca, porque o dia que você... Aliás, Deus nem falou que não era para tocar. Deus falou que não era para comer. Deus não disse não toque, não. Deus não disse não coma. E o que aconteceu quando essa serpente foi incorporada por uma força do mal? Porque o Senhor Deus tinha feito e disse à mulher: sim, que Deus disse, não comereis
Sim, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus fez ela uma pergunta e ele também. Não comereis todas as árvores do jardim. E qual árvore que ele estava dizendo para que eles não pudessem comer? A árvore que estava no meio do jardim. A árvore que era conhecedora do bem e do mal. Porque até então Adão e Eva eles só conheciam o quê? O bem. Eles não conheciam o mal. Porque eles não tinham um coração impuro. Eles não tinham maldade. Eles viviam na inocência. Porque o que leva a um ser humano ter mudar, sair da inocência para uma vida de impureza é o pecado. E eles aqui não estavam em pecado. Eles tinham uma comunhão com Deus. Adão falava com Deus todas as tardes, na viração da tarde. Adão falava com Deus. E agora Deus diz para ela e para ele, não comereis. Nem todos os frutos vocês podem comer. Aí o verso 2 diz assim, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Quer dizer, das outras demais frutas podemos comer. Mas do fruto do bem e do mal não podemos comer, porque Deus disse que o dia que nós comermos, morreremos. E se ela sabia que do fruto ela não podia comer, porque Deus havia proibido, por que então que ela comeu? Porque o pior erro de um ser humano é pecar sabendo que está pecando. Apesar que o pecado não tem justificação, pecado é pecado, seja consciente ou seja inconsciente. Então, se ela sabia que comer pecaria, então para que ela comeu? Ela comeu porque ela teve um erro precoce na sua vida. E qual foi o erro que ela teve? Ela se aproximou do mal. E a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Porque existem pessoas que para pecar não precisam do diabo ir até ele, não. A própria pessoa vai até o diabo. Não é assim que acontece? Às vezes a pessoa peca, não é porque o diabo vem até ele para ele pecar, não. Às vezes ele peca por si próprio. Ele mesmo vai ao mal para pecar. Foi o que aconteceu com a mulher. A serpente não foi até a Eva. Eva que foi até a serpente. Não foi o mal que se aproximou dela, é ela que se aproximou do mal. Embora ela já tinha consciência que se ela comesse do fruto proibido, ela pecaria com o pecado original. Um pecado proibido por Deus. Tanto que no versículo 2, ela diz, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas desse fruto aí não podemos, porque Deus diz que o dia que nós comemos, morreremos. Então o que nós podemos aprender com a primeira lição? Sempre fugir da aparência do mal. Sempre fugir das coisas que vai nos fazer pecar. Sempre fugir das coisas que nos trará consequência e nos tirará da comunhão de Deus. Porque o que separa o homem de Deus é o quê? É o pecado. O que separa a mulher de Deus é o quê? É o pecado. Quando você peca, você encerra um ciclo de comunhão com Deus. Por que a serpente ela começou a
querer enganar Eva e não Adão? Porque eu acredito que se fosse o homem seria diferente. Mas como a mulher, como diz a Bíblia, é o ser mais frágil do que o homem, então a serpente, usada pelo mal, deve ter refletido e pensado: eu acho que a mulher é mais fácil enganar do que o homem, então vou tentar do lado da mulher. Então, Eva não saiu da aparência do mal. Porque na hora que ela percebeu que o diabo, através da serpente, estava distorcendo aquilo que Deus havia dito para eles, então ela tinha que dizer assim: não, isso aí não é de Deus não. Não, estou fora. Não, isso aí para mim não dá não. Não. Só que Eva, além de estar na presença do mal, ela deu ouvido ao mal. E eu não sei se você sabe, mas isso é de conhecimento científico, que o sentimento da mulher vem pelo ouvir. A mulher é mais audição, o homem é visual. O homem é aquilo que vê, mas a mulher é aquilo que ouve. Todas as mulheres são assim, não tem nenhuma que não seja. Todas as mulheres são pelo que ouve. O homem vai mais pelo visual, né? Para aquilo que está vendo, está olhando. O homem é assim, todos os homens são assim. E a mulher mais pelo que ela está ouvindo. Então, olha o diálogo dela com a serpente usada pelo diabo. Olha o verso 3, ó. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora, esse tocareis, Deus falou isso? Não. Isso aí já foi Eva que inventou. Porque Deus não falou para eles: já vocês não podem comer e nem tocar. Deus não falou isso. Mas aí ela já, dialogando aqui com a serpente, ela já mudou aquilo que Deus disse. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis e nem tocareis. Deus não falou não tocareis. Deus só falou não comereis, para que não morrais. Aí, a serpente usada pelo mal viu o que ela disse. Tudo que ela falou, o mal ouviu, a serpente ouviu. Aí o verso 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Você já percebeu que tudo que se diz ser de Deus, o diabo sempre procurou destruir? E você já percebeu que tudo aquilo que Deus fala, o diabo às vezes quer distorcer aquilo que Deus falou? Agora, o que Deus falou, ele vai cumprir. Porque diz a palavra que ele é fiel para cumprir a sua palavra. E aí o diabo olha para a mulher, usado pelo mal, e diz para ela: não é bem assim não. Não é bem assim não. Deus até falou que se você comer, se você pecar, você morre. Não, mas esse pecado aí não vai trazer para você consequências de morte. Não, pode pecar à vontade. Peca que você não vai morrer. E tem muita gente hoje que pensa dessa forma. Ah, não, eu fiz só um pecadinho, só está muito bom. Não, esse pecadinho que eu fiz, Deus não vai nem olhar. Não existe pecadinho nem pecadão. Todos os pecados são pecados para Deus. E agora, no verso 4, o diabo diz para ela que não pode pecar à vontade. E você vai pecar e não vai morrer. Tem muita gente pecando ainda, está vivo aí andando sobre a terra.
Morreu ainda não. A serpente disse isso para ela. Olha o verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Bem que, na verdade, que o bem eles já conheciam, mas eles não conheciam o mal. Aí a serpente diz assim, não, mas você pode comer que você não vai morrer. Pelo contrário, você vai ser igual a Deus. Mas o homem não é a semelhança de Deus? Deus, quando criou o homem, ele não falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa o quê? Semelhança. Ele já tinha uma semelhança de Deus, era como Deus. Eles não eram Deus, mas tinham semelhança de Deus. E a Bíblia diz que nós, como seres humanos, somos deuses. Porque nós somos a imagem e semelhança de quem? De Deus. Mas agora o diabo diz para você, não, quando você comer do fruto, seus olhos vão se abrir e você vai descobrir o que é o bem e o que é o mal. E nada vai acontecer. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Ela não tocou, né? Ela pegou o fruto. Aí quando o diabo diz, não, você pode comer que não vai morrer. E outra coisa, quando você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Qual foi o erro de Eva aqui? Se aproximar do mal. E qual foi o segundo erro de Eva aqui? Dar ouvido ao mal. E qual foi o terceiro erro de Eva? Dialogar com o mal. Com o diabo não tem negociação. Não se negocia com o diabo, de forma alguma. Não tem negociação com ele. Percebeu que é o mal? Fuja da aparência do mal. Percebeu que este mal vai tirar de comunhão, vai tirar a presença de Deus? Percebeu que este mal vai destruir a sua vida? Fuja, corra. Porque se você parar para dar ouvido e se envolver, o diabo envolve e a pessoa cai mesmo. Tem muitas pessoas que subestimam a força do mal. Mas a força do mal é maior do que Deus? Nunca foi e nunca será. Mas se você dá lugar, se você dá lugar ao mal, se você dá ouvido ao mal, se você tem diálogo com o mal, vai cair. De uma hora ou de outra, vai cair. Porque o diabo veio exatamente para isso. Ele veio para fazer o quê? Matar, roubar e mais o quê? Destruir. E é o que ele tem feito na vida de milhares de pessoas. Então, quando a serpente usada pelo diabo conseguiu convencer ela, que houve ali um diálogo, uma conversa, ele conseguiu convencer. E o diabo convence mesmo, gente. O diabo fala, não tem nada a ver não, peca mesmo, peca não, Deus não vai te punir por causa disso não. Você não vai morrer por causa disso não. Não! Ih, não olha para essas coisas não, o diabo é assim dessa forma. Ele é um enganador, ele veio para enganar, veio no meio. E aí quando ele consegue convencer a mulher, ela olha para a árvore. E quando ela olha para a árvore, ela sentiu que desejo. Porque
Porque ela percebeu que o fruto era agradável aos seus olhos. Olha que outra lição boa para a gente. Nem tudo que você está vendo é agradável aos olhos. E nem tudo que você está vendo é bom para comer. Quem está entendendo o que o bispo está falando? Porque às vezes aparecem situações na nossa vida que você olha como Eva olhou e ela viu agradável aos seus olhos e desejável o quê? Comer daquele fruto. E tem muitos assim também. Olha, nossa, muito agradável e deseja. E quando você percebe que é agradável e deseja, porque o mal já te convenceu, aí você vai lá e peca, você vai lá e faz. O pecar não é o problema de tudo, né? Não, bispo? É o que então? É as consequências daquilo que é feito. Na hora pode até não vir as consequências na hora, mas no recorrer dos dias e do tempo, você vai ver a consequência daquilo que você olhou, desejou e pegou para si. Algo que Deus havia o quê? Proibido. E ela não estava de inocente, porque Deus havia alertado. Mas mesmo assim, Deus dando a ela advertência, ela preferiu ouvir mais a voz do diabo do que a voz de quem? De Deus. E tem muita gente aí ouvindo a voz do diabo. Tem muita gente aí ouvindo mais a voz do diabo do que a voz de Deus. Preferindo ouvir mais a voz do diabo do que a voz de Deus. E todos aqueles que deixam de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do diabo, vai cair em tentação. Vai cair em tentação. Porque o diabo tem os seus meios para levar a pessoa a cometer erros. Ele tem os seus meios. Então Eva, ela foi em encontro do mal, ela ouviu o mal, ela dialogou com o mal, e o mal conseguiu convencê-la. Ela achou que servir o diabo era melhor do que servir a Deus. Tem gente hoje assim? Tem. Tem gente hoje que prefere mais servir o diabo do que a Deus. E às vezes, não vou muito longe não, e às vezes até pessoas que já foram evangélicas e já foram da igreja. Quantas pessoas que já foram da igreja estão voltando para o espiritismo, o catolicismo, para o umbandismo e para tantas coisas aí de fora? Quantas pessoas abandonam a fé, saem da igreja, abandonam o cristianismo e voltam às práticas que era antes? Tem muitos por aí. E às vezes quando você encontra com essa pessoa, ela ainda tem a cara de pau de dizer: eu já fui evangélico, eu conheço a Bíblia. Mas se conhecesse a Bíblia, não estava no erro. Se conhecesse a Bíblia, estava na verdade. O que diz a Bíblia? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem está na verdade não larga a verdade. Quem está na verdade não deixa de praticar a verdade. Quem está na verdade continua praticando a verdade. Agora, o problema de Eva é que ela não pecou sozinha. Ela não pecou sozinha. Porque ela pega do fruto e come, e depois que ela come, obviamente os olhos dela se abriu, porque ela comeu primeiro,
E quando ela come, ela percebe que está sem roupa. Mas eles não sabiam, bispo, que estavam sem roupa? Sabiam. E por que então que a Bíblia diz que se eles comessem, os olhos deles iriam se abrir e eles iam perceber que estavam nus? Ia se abrir para a maldade. Porque até então eles não conheciam o mal, eles só conheciam o bem. Mas quando eles descobrem o mal, a primeira coisa que entra no coração deles como sentimento é o quê? É a vergonha. Porque a pessoa, quando peca diante de Deus, a primeira coisa, só se a pessoa não tem temor mais nenhum. Porque existe pecado na vida da pessoa que vira um círculo vicioso. A pessoa peca tanto, pratica tanto e pratica tanto, que não sente nem mais temor de nada. Já virou um círculo vicioso. Para ele é normal. Mas quando a pessoa tem temor a Deus, quando essa pessoa peca, a primeira coisa, o primeiro sentimento que existe na vida da pessoa é vergonha. A pessoa sente vergonha de ter praticado aquilo diante de Deus. E aí, Eva pega do fruto e come. Ela come sozinha? Não. Ela pega do fruto também e dá para o marido. E o marido foi conivente com o erro dela. O marido foi conivente com o pecado dela. Mas, bispo, suponhamos, vamos mudar aqui a ministração, mas suponhamos se Adão falar para ela assim: eu não vou comer. Você comeu, Deus falou para nós que não era para comer e você comeu, e eu não vou comer. Não, desse fruto eu não como. O que aconteceria com Eva? Ela seria expulsa do jardim. E Adão continuaria no jardim. Mas aí, bicho, o que aconteceria com a humanidade? Nada. Nós não estaríamos aqui hoje. Não, bicho? Não. Porque só foi haver descendência depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Que eles começaram a procriar filhos, filhos mais filhos, filhos mais filhos. Aí começou a haver o quê? Gerações. Mas até então não havia. Então, ela comeu. Adão falou: bom, já que você comeu, não vou deixar você sozinha nessa. Vou pecar junto. E Adão vai e come também. E quando eles comem do fruto, eles percebem que estão sem roupa, eles sentem vergonha. E por eles sentir vergonha, por causa da maldade, do mal, que os olhos deles se abriram, eles conheceram o mal, a maldade. E agora, na viração da tarde, Deus vem falar com ele. Agora vem a seguinte questão da pergunta: mas bispo, Deus sabia de tudo isso que ia acontecer? Lógico que sabia. E por que Deus não proibiu? Porque Deus não proíbe nada a ninguém. Deus, quando fez o homem, Ele fez o homem para ter as suas próprias escolhas. Deus não intervém nas nossas escolhas. Nós que temos que ter o discernimento de saber o que é mal e o que é bom. É nós que fazemos as nossas escolhas. Então, quando Deus proibiu que eles não comessem do fruto, era a escolha deles. Ou eles não comiam, iam viver eternamente no Éden, ou eles comiam, e as gerações futuras viriam ao mundo. Então eles escolheram comer.
E Deus não podia interferir na escolha deles. Porque Deus não interfere na minha nem na sua escolha. Deus não interfere nas nossas escolhas. É nós que temos que saber o que é bom para nós, e é nós que temos que saber o que é ruim para nós. Então, quando eles comem do fruto, eles perceberam que pecaram. Por que Deus disse para Adão, no dia que dele comer, certamente morrerá? Morrerá de que forma? Fisicamente, não. Morrerá de que forma, bispo? De comunhão. Porque a pessoa, quando peca, ela deixa de ter comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não ouve pecador. Então, quando Adão peca, ele deixa de ter comunhão com Deus. Ele se afasta de Deus. Porque Deus não se afasta de ninguém, é nós que nos afastamos de Deus. É o homem que se afasta de Deus. E aí, quando Deus vem conversar com ele, à tarde, onde está Adão? Estou aqui, Senhor. O que você está fazendo? A mulher que o Senhor me deu do fruto, eu comi. E agora eu estou com vergonha aqui escondido. Aí eu pergunto para você, tem alguém que se esconde de Deus nessa vida? Qual o ser humano na face da terra que pode se esconder dos olhos de Deus? Ninguém se esconde dos olhos de Deus. E na hora que eles pecaram ali, vocês acham que Deus não viu? Claro que Deus viu. Deus vê todas as coisas. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando eles pecam, Deus vê. Mas por que Deus foi falar com eles se Deus sabia que ele tinha pecado? Para Deus ver qual seria a sua resposta. E aí Adão, para não se sentir culpado sozinho, ele diz, né? A mulher que o Senhor me deu do fruto, eu comi. Aí vem a sentença do homem, como nós sabemos, né? Aí Deus vai para a mulher, por que você comeu? A serpente me enganou. Aí vem a sentença da mulher. Que não precisa o bispo falar aqui, porque vocês conhecem. E depois vem a sentença da serpente. Então o que nós podemos aprender com tudo isso aqui que nós falamos? Vamos fugir da aparência do mal. Quando você perceber que a aparência do mal que está se aproximando para tirar a sua comunhão com Deus, fuja. Não foi isso que José fez? Quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, o que ele fez? Saiu correndo da aparência do mal. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Não nos aproximarmos do mal como Eva fez, mas sempre fugirmos da aparência do mal. Amém? Entenderam a palavra? Então vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor Jesus.